E aí, gente, quanto tempo que eu não apareço nesse canal. Muito sumida. Prometo contar tudo pra vocês. Vocês já tem um spoiler aí no título, né? Tô aqui desse jeito, toda bagunçada, gente. É como tá dando. Preciso contar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu quero atualizar vocês de tudo que tá acontecendo na minha vida. E é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Eu sumi do canal, eu peço mil desculpas. Recebi mensagens de poucas pessoas, mas pessoas queridas me perguntando onde é que eu tava. Eita, a luz tá acesa. Voltei. Então, pessoal, vamos lá. Tem tantas coisas pra falar. Eu tô sumida há 1 mês e meio, mais ou menos, salvo engano. Eu quero começar... Quero começar falando que o Senhor tem feito grandes coisas. E o testemunho é muito grande, gente. Vocês não têm noção, cara. Então, vamos lá. Vou começar do início. Em agosto... Tudo que eu vou falar aqui, eu peço que você não julgue. Você vai julgar, vai achar que eu sou louca, mas foi direcionado e foi com a supervisão de alguém que entendia, tá? Então vamos lá. No início de agosto, eu senti do Senhor, algo íntimo comigo, o Senhor me convocando para fazer um jejum prolongado. O que seria isso? Um jejum que eu nunca tinha feito antes. O máximo que eu tinha feito era um de 3 dias. Mas no início de agosto eu senti que eu precisava fazer um jejum de 7 dias na água. Eu fiquei tomando água, café e chás, beleza? Então, beleza. Por que isso, Michele? Foi algo do Espírito. Eu não sei explicar. Na palavra diz que quando Jesus ele foi convocado, né, para o deserto, o Espírito Santo convocou ele para o jejum. Então, hoje eu percebo que ninguém em sã consciência vai falar: eu vou ficar 7 dias sem consumir alimentos. Não. É algo espiritual mesmo, tá? Foi fácil? Não foi fácil. Não foi simples, mas o Senhor, ele tinha aquilo para mim. E depois que eu fui entender tudo, vocês vão entender. Eu quero testemunhar. E eu tenho poucos minutos para testemunhar, porque daqui a 1 hora e 12 minutos, um caminhão de mudança vai parar aqui na minha frente. E essas caixas todas vão entrar no caminhão e já já a gente chega nesse ponto. Mas aí o que acontece, gente? Eu fui jejuar, então. Eu comecei no dia 3 de agosto. Quando deu 3 dias de jejum, eu pensei: eu não vou dar conta, eu vou entregar. Nisso o Senhor levantou um amigo meu, o meu grande amigo Schmitz. Ele já tem a prática de fazer jejuns de 7 dias. E ele começou a me mandar mensagens: Michele, e aí? Como é que você tá? Eu falei: não dou conta, eu vou parar por hoje. Ele: não, vai até o fim que o Senhor vai destravar algo grande na sua vida. Aí eu falei: Schmitz, eu não dou conta, Schmitz. E ele: não, vai até o fim, tem algo que o Senhor vai liberar. E ele tava no espírito também, né? E aí eu ia mais um dia, ou seja, foi domingo, aí segunda, terça, quarta. Isso foi na quarta que eu disse que eu não aguentava mais. Quando chegou na quinta, ele: e aí, Michele, como é que você tá? Eu falei: eu não dou conta, eu vou entregar. Ele: não, Michele, você dá conta, daqui pra domingo é um pulo. Aí eu ri da cara dele e falei: um pulo pra quem, meu filho? Um pulo pra você, pra mim não é um pulo. E aí chegou num ponto que eu já não sentia mais fome. Realmente, chega um ponto que o corpo, ele acostuma. É até engraçado que você vê todo mundo se alimentando o tempo inteiro e você fica: nossa, mas por que essa pessoa tá comendo tanto o tempo inteiro? Eu já voltei pra isso, tá, gente? Eu já tô comendo normal. Mas na semana eu fiquei assim: gente, mas a galera tomou um café e vai almoçar, como assim? Chega um ponto que você meio que desassocia, sabe, as coisas. É muito doido. Enfim, e aí eu na quinta-feira... E eu indo pra academia, tá? Eu fui pra academia, lógico que eu não peguei muito peso, então eu tenho que ter muita cautela, tá, gente? Eu fui pra academia porque eu assisti muitas pregações do pastor Luciano Subirá, que ele faz jejuns prolongados há muito tempo, e ele fala que é bom estar estimulando o corpo, pro corpo entender que ele ainda tá em funcionamento, e tem uns estudos mais, assim, específicos. Tudo que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus, só vai fazer se você tiver prática, com supervisão, etc, tá? E ali, e Deus é tão maravilhoso que justo nessa semana, eu recebi um comunicado de um amigo meu que ele iria vir para cá. E eu fiquei: meu Deus, como é que eu vou ser anfitriã? Como é que eu vou receber o meu amigo aqui em jejum de 7 dias? Tipo assim, cara, que loucura. E eu precisava contar pra ele, porque senão ele nunca ia entender. Tipo assim: e aí, bora comer, bora... E eu sem comer, né? Então, assim, foi uma semana bem desafiadora, gente, não foi fácil. E ali o Schmitz, ele me falou: Michele, coloca sódio, bota sal, enfim. Depois eu posso aprofundar nesse jejum de 7 dias, mas foi muito
especial, tanto de revelação que eu tive, tanto de intimidade com o Senhor naquela semana. Beleza, corta para domingo. Eu tava ansiando pela refeição, né? Convenhamos que depois de 7 dias você não pode comer qualquer coisa, né? Então, assim, eu sabia que eu não poderia sair comendo hambúrguer, que eu ia passar mal, certamente. Meu estômago não estava recebendo só líquidos por uma semana, meu estômago estava totalmente limpo. Tudo estava limpo, eu já estava renovada. Toda manhã eu me sentia renovada, eu acordava com uma energia muito grande. À noite eu já estava bem cansada, nas noites. Enfim, no domingo eu estava me preparando, foi todo um grande, sabe, um grande mover, assim, pra eu fazer um caldo, que eu tava sonhando com caldo, seria o caldo mais importante da minha vida. Pra vocês terem ideia, até um liquidificador eu comprei pra poder bater as verduras. E nisso eu inventei de comprar pimenta do reino. Eu tava lá cozinhando, e aí do nada a pimenta... Isso é um fato curioso, tá, gente? Só pra vocês entenderem. A pimenta do reino caiu um pouco a mais. Eu não podia experimentar porque eu ainda tava de jejum, eu ia entregar 15,50 do jejum. Eu peguei uma colher e tirei a pimenta do reino e continuei fazendo. E falei, cara, esse aqui vai ser o que eu vou comer. Eu tava, assim, muito feliz com aquilo. Quando deu mais ou menos 12h30, eu recebo uma mensagem da minha chefe me falando, Michelle, eu fiz um caldo. Você tá em casa? Aí eu pensei, Senhor, eu tô fazendo caldo aqui. Por que ela tá me mandando mensagem falando que fez um caldo? Tipo assim, sabe? Eu fiquei assim, eu vou ter 2 caldos então? Amém, né? E eu senti o Senhor falando comigo nessa hora. Aceite. Deus falou comigo, aceite. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Aí eu aceitei, eu fui lá, peguei o caldo dela, recebi. Agradeci, normalidade, ninguém sabia de perto de mim, ninguém. Tem pessoas que não sabem até hoje, vão saber apenas com esse vídeo. E ali eu aceitei e vim pra casa, cara. Quando deu 15h50, eu orei, entreguei o jejum, feliz da vida. Meu, venci. Mandei áudio pro Schmitz. Schmitz, deu certo, glória a Deus, cara. Gente, uma emoção que eu não sei... É uma emoção, velho, que eu não sei explicar. Foi surreal. E aí eu sentei, quando eu sentei pra tomar o meu caldo, eu botei a colher na boca, gente. Tava muito apimentado. E como eu acho que tava... Não estaria tanto, mas como eu tava sem comer uma semana, quando eu botei na boca, aquele sabor ali ficou muito aflorado. E eu falei, meu Deus, não acredito que eu fiz esse caldo e ele vai ser estragado. Tipo, não valeu de nada. E aí o Senhor me falou, pega o caldo da sua chefe. Tipo assim... Aí o Schmitz falou, olha aí, da mesma forma que Deus serviu Jesus, os anjos serviram Jesus depois do jejum, Deus te serviu, ela foi um anjo aí na sua vida que te levou um caldo pra te servir, porque Deus sabia que o seu caldo não ia prestar. Imagina eu, já tava meio assim, sabe, fraca, fragilizada emocionalmente. Eu tomar um caldo e não ter mais o que comer, eu ia ficar desesperada. E já tinha ali o caldo, Deus preparou tudo, glória a Deus. Gente, aí vamos agora pro pós-jejum. Cara, depois de 2 dias do jejum, que eu já tinha entregado o jejum, começou o mundo a desabar. Tipo assim, muita coisa aconteceu no meu trabalho, que eu não posso entrar em detalhes. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E tem horas, em vários momentos do jejum, a gente se pergunta, né? Por que eu fui inventar de fazer esse jejum, sabe? O tempo inteiro, gente, é uma luta do espírito contra a carne, o tempo inteiro. Por que eu inventei de fazer isso? Por que eu inventei de me meter nesse jejum? Meu Deus do céu. Tipo assim, pra vocês terem ideia, velho, lá no trabalho... Sabe, não posso falar nomes, mas assim, uma pessoa muito importante de lá comprou um balde de sorvete pra todo mundo do trabalho e eu fiquei, cara, logo na semana do jejum, isso nunca acontece. É sempre assim, tá? E aí eu falei pro estagiário, eu falei, vem cá, se eles me ficarem insistindo pra eu tomar, eu vou pegar e vou te dar por trás. Aí eu dava pro estagiário, pra vocês terem ideia, foi o dia mais feliz do estagiário na vida dele, foi esse dia. E glória a Deus pela vida dele. Eles me deram, eu passei pra ele. Me deram, eu passei pra ele. Depois pipoca. Peguei a pipoca e passei pra ele. Glória a Deus. Mas tudo bem. E aí que o mundo começou a desabar. Abre parênteses. No jejum eu fiz muitas orações, né? Porque a gente não fica só jejuando, senão é só jejum intermitente. Eu orei muito, gente. Eu orei. E eu comecei a orar, entrar em espírito. E eu senti de orar. Senhor, se o Senhor tiver, por acaso, uma permuta pra mim... Eu quero que apareça uma pessoa que queira a cidade que eu estou, que eu não tenha que forçar nada, Senhor. Que seja como uma luva. Eu orei muito assim nesse sentido. Então foram 7 dias de oração intensa em vários sentidos. E um sentimento de não pertencimento a essa cidade aqui, que hoje eu posso falar. Eu estou em Pirajuí, uma cidade de 25 mil habitantes, muito pequena. E aí eu tava com um sentimento de não pertencimento. No jejum aflorou muito esse sentimento. Eu fiquei, caramba, velho, o que tá acontecendo? Eu chegava no meu trabalho, eu olhava pra mesa e eu falava, eu não pertenço aqui.
é espiritual, sabe? O espírito fica muito mais aflorado. É surreal, gente. Outra coisa, você fica sem tempo, você não fica mais impaciente no jejum, porque as coisas acontecem e você fica, tá. Você sabe assim, as coisas assim que a gente geralmente fica muito. Se você tá se vendo muito estressado, faz um jejum, não precisa de ser 7 dias não, mas faz um jejumzinho que rapidinho, ó, o teu corpo volta, a alma volta pro lugar e o espírito vivifica, né? E foi o que aconteceu também, eu senti nesses dias. Mas beleza, depois que eu entreguei, como eu disse, o mundo começou a desabar lá no meu trabalho. Coisas muito sérias, né? Enfim. Ai, meu Deus, eu já falei a cidade, Senhor. Enfim, coisas aconteceram e ali eu falei o quê? Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. E eu comecei a orar, continuei orando. Daqui a pouco eu comento com alguém sobre permuta e essa pessoa me coloca num grupo de permuta. Gente, diante de Deus. Eu entrei no grupo de permutas na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, eu achei alguém que queria o lugar que eu tô. E nisso, eu falei com essa pessoa. Ele falou, não, sim, é Bauru e região. Eu quero região, é esse lugar aí mesmo e tal. E eu falei, beleza, eu vou orar pra ver se é de Deus, né? Eu falei que ia orar e eu também vou orar. Cristão, homem de Deus, cristão. Quando deu a sexta-noite, falei com os meus pais. Isso faz umas 2 semanas, mais ou menos. 2 semanas. Não, 3 semanas. 3 semanas. Aí nisso eu falei com meus pais concordaram. Meus pais não. Isso aí pra mim já é uma coisa de Deus, assim, né? Todo mundo muito alegre e tal. E ali na sexta-noite eu recebi já um positivo dele, do colega que vai perguntar comigo, né? Ou seja, resumindo, consegui uma permuta. E aí ele virou e falou, Michele, conversei com minha esposa e ela tá de acordo. E eu falei, eu também conversei com meus pais e eles concordaram e tá tudo certo e tá todo mundo apoiando. E dali, gente, se eu contar, são tantos... O encaixe tá sendo tão perfeito que, cara, é muitos testemunhos. Aguenta aí que a história é boa. E nisso, isso foi só o começo, né? E eu falei, cara, ele ia entrar de férias no dia 1º/9 e volta no dia 16. Eu falei, será que não é melhor a gente deixar pro dia 16? Eu falei, eu vou orar. Ou seja, deixar pro dia 16 o quê? O ofício, né? Que a gente tem que fazer um ofício, formalizar, os 2 chefes assinarem, o juiz, etc., para poder enviar para a Secretaria de Gestão de Pessoas, é todo um paranoê. Aí eu falei, cara, vamos orar. Eu orei no sábado e eu senti paz em resolver tudo aquela semana. Ele também sentiu paz. Falei, então vamos começar essa semana. Quando foi na terça-feira, a gente comunicou no trabalho. Os 2 tiveram o positivo, dos chefes e de todo mundo. Eu falei, caramba, tá alguma coisa acontecendo, tá acontecendo. Gente, de terça pra sexta-feira, diante de Deus, cara. Sexta-feira, que era o dia que ele tava entrando de férias, a gente conseguiu, o último dia dele antes de entrar de férias, dia 29 de agosto, a gente conseguiu enviar o ofício assinado por todas as partes. Eu não sei se vocês estão entendendo a profundidade disso, porque é muito complexo. Pra vocês entenderem, uma permuta dessa geralmente leva 1 mês pra acontecer. Eu conheci ele numa sexta e na outra sexta eu estava enviando o ofício assinado pra SGP. E aí, cara, tipo assim, encaixou tão perfeitamente. As coisas estão encaixando tão perfeitamente. Resumindo, eu vou trabalhar onde ele trabalhava, que é lá em São Paulo, e ele vai vir pro meu lugar. E aí as coisas desenrolaram mais. Deus fez de um jeito tão lindo que eu vou morar, a princípio, na casa dele, né? E ele vai morar onde eu tô morando. Então tudo isso que eu preparei não foi em vão. Eu sinto, é uma família linda e tal. Eles vão ficar aqui onde eu tô. Os nossos fogões, eu vou deixar o meu fogão pra ele porque é botijão de gás. E ele vai deixar o dele, que é lá já do prédio lá. Tipo assim, cara, a cortina dele vai ficar pra mim. Parece que eu estou vivendo um filme. Sabe aqueles filmes assim, tipo, durma e acorde na vida de outra pessoa. É isso. E agora são 19 horas. Eu tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês. As caixas aqui empacotando tudo. Saiu no diário hoje. E amanhã as mudanças tá saindo, cara. A mudança. Que mudança é essa, Michele? É o mesmo caminhão. O caminhão vai sair daqui, vai levar pro endereço dele, deixar minhas coisas, pegar as coisas dele e trazer pra cá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cara, Deus é fiel o tempo inteiro. Michele, você tá feliz? Eu tô muito feliz. Por quê? Porque existem propósitos pra essa minha ida pra São Paulo. Tudo na nossa vida é um propósito.
Eu completei exatos 7 meses nesse lugar, nessa cidade. Eu sou muito grata. Foi difícil, sim, sofri muito aqui, mas também fui feliz. Criei laços na igreja, na célula. Acho que eu deixei minha semente nesse lugar, glória a Deus por isso. Minha semente, preguei a palavra, fiz a minha parte aqui, eu creio. Poderia ter sido melhor? Sempre podemos ser melhores. Mas valeu. E eu tô muito feliz, porque alguns dias aqui, nos dias mais difíceis nesse lugar, eu me sentia sufocada e eu perguntava, até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar aqui? Porque eu não combino muito com o interior, eu percebi isso, apesar de eu tentar e ter sido bom, mas eu sinto que é isso, é um novo tempo agora na capital, em São Paulo, e apesar de lá ser caótico, sob a proteção de Deus não é caótico, é paz e é bênção. Minha irmã, ela também tem essa, cara, Deus é fiel. Minha irmã foi nomeada no Ministério Público de São Paulo e ela vai morar onde? Em São Paulo, capital. A gente vai morar perto, no mesmo bairro, em nome de Jesus. Então ela vai tomar posse em outubro. Gente, vocês têm noção do tamanho do nosso Deus? É isso. Esse testemunho aqui é para vivificar a sua fé. Então, assim, orem, jejuem, busquem ao Senhor, porque Ele destrava destinos. O mais louco de tudo, tem muitos detalhes nessa história, porque eu posso estar esquecendo, eu não quero esquecer nenhum. Mas, cara, a esposa do colega que vai permutar comigo, sabe o que ela falou? Que a licença maternidade dela acabou essa semana. E ela tava aperreada, perguntando, Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar meu filho numa creche em São Paulo, que é caríssimo? E aí o Senhor abriu essa janela pros dois, então tá todo mundo feliz, sabe? Glória a Deus! E assim, particularmente pra mim, profissionalmente, eu sinto que lá vai ter mais oportunidade. A realidade lá do home office é mais concreta. Então, glória a Deus por tudo, galera. Deus é fiel. Ai, por favor, você que tá assistindo aqui, veja tudo aqui. Eu sei que eu falei coisas aqui profundas e talvez você não compartilhe a mesma fé que eu. E talvez você fale, Michele, você foi louca. Ok, mas respeita a minha fé, por favor. Foi tudo que eu fiz e eu senti as mãos do meu Deus em tudo isso. Eu vejo as mãos do Senhor em tudo isso. E pessoas ao meu redor As pessoas falaram hoje lá, tipo, cara, isso aí só pode ser oração em jejum. Eu falei, E pessoas que nem são, sabe, cristãs falando isso, você fala, cara, olha o que Deus tá fazendo, sabe? Então, muito mais. E vocês vão acompanhar essa minha jornada em São Paulo, com certeza. Vou ficar com mais assiduidade aqui, eu prometo. Mas agosto foi um mês de muita busca, muita entrega. E tem mais, cara, eu tenho mais um testemunho pra contar. Meu Deus, eu preciso achar. Quem acompanha meu canal, se vocês não lembram, eu tenho uma amiga minha passou por aqui, Joana, né? E a gente fez um exercício profético. A gente orou muito todos os dias que ela estava aqui. Mas no exercício profético, a gente orou muito antes. E eu peguei uma folha, e ela pegou uma folha, e eu falei, agora, daqui pra frente, todos os meses eu vou escrever alguma coisa que eu senti do Senhor pra sua vida. Tipo, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E ela vai escrever pra minha. E nisso, isso aqui foi no dia 21/7, ó, 21/7 de 2025, Michele. Gente, olha o que ela escreveu pra agosto. Fome e desejo de buscar ainda mais a vontade do Senhor. Uma temporada de revelações de coisas que estiveram ocultas por muito tempo. Amém. Eu fui lembrar dessa folha muito depois, tá? Quando ela me deu essa folha aqui, quando eu li setembro, eu falei, eu desconfiei, falei, não. Olha o que ela escreveu pra setembro. Uma resposta a uma profecia. São Paulo, capital, outra vez. Quando eu li São Paulo, capital, outra vez, eu falei, não, isso aqui é... Eu falei, não, por que eu vou... Tipo assim, na minha cabeça não tinha por que eu estar em São Paulo em setembro. Por quê? Porque a minha prova é em outubro. Aí eu falei, não, em outubro eu vou estar em São Paulo. E a conferência do Unamis que eu vou é em outubro. Eu falei, setembro, Senhor. O que é isso, setembro? O que eu vou fazer em São Paulo em setembro? E olha isso, galera. O Senhor já tinha revelado. Quando tudo isso aconteceu, depois eu eu achei essa folha e Deus me lembrou, olha aí, tá vendo? E tudo isso aqui me dá muita esperança, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos usa e Ele tá só esperando isso aqui pra nos usar e pra falar e pra derramar. E é isso, gente, minha vida tá uma loucura, eu preciso terminar aqui de arrumar, mas eu prometo voltar amanhã. Ainda tem essa, cara, eu não vou nem gastar com transporte, por quê? Porque eu vou com o caminhão, eu vou dentro do caminhão pra São Paulo, glória a Deus. Eu e minha gata, a Amora vai todo mundo, e vai minhas coisas, e... tem mais coisa, mas esse eu não sei se eu devo falar, mas enfim, Deus é fiel, gente, Deus encaixa tudo, e tem tanta coisa encaixando ainda que eu tô assim, meu Deus, como é que pode, cara? Tá tudo muito lindo, velho. Vai ser 1000 maravilhas lá? Eu sei que não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sinto as mãos do Senhor me acompanhando, que você possa sentir essas mãos te acompanhando também, porque Ele é fiel, você ora, Ele responde.
Ele ouve, ele atende, ele é conosco. Ai, Deus maravilhoso, eu sou apaixonada. É isso, gente, um beijo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Comenta aí se vocês sentiram a minha falta. Eu tenho que correr, meu Deus, eu tenho que correr. Tem muita coisa pra arrumar. E aí o caminhão vai chegar, a gente vai descer as coisas. Eu vou fazer uma vigília, galera, porque a gente só sai daqui amanhã, 6 da manhã. Eu vou estar sem cama nessa casa, então eu vou orar nesse lugar, ó. E tome oração, e tome, e bora. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. O próximo vídeo já não vai ser mais nesse lugar. Então olhem, admirem muito. Ó, a parede eu pintei, foi pra família, tá entendendo? Admirem, porque o próximo vídeo vai ser na minha nova casinha temporária, depois vocês vão entender. Eu vou segurar esse apartamento pra minha irmã, porque pra ela vai ser perfeito pra família dela, e depois eu vou pro meu, então ainda tem outra mudança aí pela frente, mas eu não vou sofrer por antecedência. Glória a Deus por tudo. E é isso, meus amores, um beijo, tchau, fui! Gente, parece que minha trajetória aqui se findou. As coisinhas que tava tudo montado, tô tudo desmontando. Mais tarde sai minha mudança. Isso aqui tudo vai, falta arrumar algumas coisas. E eu tenho muito pra contar aqui neste canal. Ai, Senhor, obrigada, Pirajuí. Pirajuí era a cidade que eu tava. Hoje eu posso falar.